O Alexandre tem sentido aí algumas questões de lesão, não sei até que ponto isso é derivado do fato dele tá voltando agora, ficou um tempo aí parado, né, depois que terminou o contrato dele com a Juventus, sem clube, mas vira e mexe também está com problemas, então está sendo guardado para o domingo, claro. O Arrascaeta e o Léo Pereira forçaram um cartão, né? Acho que o Varela jogar, ok, o Wesley tem jogado todas as partidas, então ele tem que dosar um pouco, mas vai jogar o Gerson, vai jogar o Alcaraz, que eu imagino que jogue no domingo, o Pulga e o Bruno Henrique não podem jogar domingo, jogam hoje, mas jogariam domingo se estivessem em condições, estão suspensos. Acho ótima a opção do Plata, tirando o Gabriel, caso se confirme essa escalação, porque o Gabriel está jogando sem merecer ser titular, né? Melhorou um pouquinho. Gente, a régua que mede o Gabriel não pode ser uma régua do melhor, não é a régua do Carlinhos, né? O nível do Carlinhos. A régua para medir o futebol do Gabriel, pelo que ele custa e pelo que ele já representou, tem que ser a régua do Gabigol, um jogador de outro nível. Não é melhorar um pouquinho, tem que melhorar muito para ser um titular inquestionável, e tem sido. Então acho que o Plata jogando é uma tentativa até de ver como ele se sai, não por alguns minutos como no último sábado, e sim, começando a partida, ele pode ser até uma opção para o domingo. Se ele for bem, quem sabe ele pode ser o cara para jogar no domingo contra o Atlético na final da Copa do Brasil. Então acho que é razoável, a escalação não achei nenhum absurdo não. O absurdo é jogador forçando o cartão amarelo do final de semana, como aconteceu. O caso do Arrascaeta e do Léo Pereira, que claramente queriam tomar o cartão. Agora, alguns jogadores ele tem que obrigatoriamente dosar e tentar analisar para ter todos em condições do jogo de domingo, que é mais importante. Mas o jogo de hoje é muito importante. Então, e tem uma curiosidade nesse jogo, se o Flamengo vencer por 2-0, esse jogo é do primeiro turno. O Flamengo vira o campeão simbólico do primeiro turno. Isso mostra como o clube tratou mal o Campeonato Brasileiro, né? O time que estava na liderança, com um jogo a menos, enfrentando o São Paulo no Morumbi, colocou o time reserva, perdeu, porque tinha um jogo com o Palmeiras pela Copa do Brasil. Ele sempre priorizou a Copa do Brasil. Poderia estar numa outra situação na reta final do Brasileirão, independentemente da Copa do Brasil. É inegável que o brasileiro é mais importante que a Copa do Brasil. Isso só confirma esse raciocínio. Na metade do campeonato, o time estava ali brigando entre os líderes, tanto que vencendo hoje por uma diferença de 2 gols. Se vencer por qualquer placar, ele fica ali atrás do Botafogo no saldo de gols. Por 2 gols, ele passa a ser o time de melhor campanha no primeiro turno. Então, assim, o Flamengo simplesmente abandonou o campeonato. Isso é um absurdo, isso é um negócio absurdo, absurdo. Mesmo que ganhe a Copa do Brasil, será um absurdo o que o Flamengo fez nesse Brasileirão. Então, o jogo é importante, o Inter vem bem, né? Tem tido muita sorte também, vai enfrentar o Flamengo desfalcado, pegou o São Paulo desfalcado, pegou o Atlético desfalcado. O Inter tem tido muita sorte com isso. As outras competições têm feito com que adversários importantes joguem sem força máxima. E ele aproveita e vence. Mas melhorou, inegavelmente, o Internacional com o Roger Machado e está brigando aí para jogar a Libertadores, tem tudo para conseguir participar da próxima Libertadores. É isso, né, Bruno? É um Internacional forte, eu quero escutar o Vamp também, porque o Inter passou por um momento ruim, teve a tragédia no Rio Grande do Sul, o Inter demorou para emplacar e o Roger Machado chegou e entrou muito bem nesse Internacional. Chegou com polêmica, a torcida do Grêmio chamando de traidor, e o Roger Machado agora fala até em título. O título eu acho muito difícil, mas é um Inter que hoje, dentro do Beira-Rio, é favorito contra o Flamengo, né, Bruno e Vamp? O Inter está muito bem, o Inter, e me parece, dá essa impressão mesmo, e agora tem a final da Copa do Brasil, isso deixa mais claro, né, que a mobilização é diferente mesmo, né, o Inter é um jogo para vencer e assumir o 4º lugar e seguir embalado, né, o Flamengo é uma coisa, né, o Mauro trouxe aqui essa curiosidade, né, que o Flamengo, se ganhar hoje, ele termina com a mesma pontuação, como se fosse líder do primeiro turno, e ele citou e sempre fala aqui do jogo com o São Paulo, em que o Flamengo era líder. Ali ele perdeu a liderança e não recuperou mais, né? Naquele jogo, naquele dia o Botafogo venceu e passou o Flamengo não voltou mais para a liderança, quando utilizou um time reserva contra o São Paulo no Morumbi. Isso é uma coisa que acho que deve ser discutida no Flamengo, porque é uma coisa que está se repetindo todo ano, independente de quem está ali, o treinador, e o Flamengo troca bastante de treinador. O Flamengo ele ganhou o Brasileiro pela última vez em 2020 e depois ele não chegou a disputar para valer em nenhum ano. Mesmo em 2021, que foi vice, ele ficou 13 pontos atrás do campeão.
E o ano passado foi até o ano que ele ficou com uma pontuação mais próxima do campeão, que foi 3 pontos. Mas não chegou a ter assim, uma chance real de ganhar. Teve aquela queda do Botafogo, e quem aproveitou foi o Palmeiras. Mas o campeonato inteiro ele ficou distante do líder. E isso é uma coisa a ser discutida porque o Flamengo, por ter um poder de investimento como tem, onde ele teria que fazer a diferença no campeonato por pontos corridos, mas o Flamengo parece que tem muito medo, assim, de ser eliminado de uma Copa. Se cair de uma Copa vai acontecer um terremoto aqui, vai acontecer uma tragédia. Então o Flamengo ele não consegue estabelecer prioridades porque parece que o Flamengo é proibido de perder. Que se ele cai de uma Copa do Brasil, nossa, vai acabar o mundo. E isso aconteceu com o Palmeiras esse ano, caiu de Copa do Brasil, de Libertadores não aconteceu nada, o Botafogo caiu da Copa do Brasil, seguiu a vida, e no Flamengo parece, não pode perder nada. Se perder o Carioca, nossa, vai acabar tudo, vai ser tudo destruído. Se perder a Copa do Brasil, meu Deus, que tragédia. E acaba deixando o brasileiro de lado, porque o brasileiro é um campeonato que você não percebe que você é eliminado. Você é eliminado aos poucos, né? E o Flamengo, em relação ao título, ainda tem alguma chance matemática, mas é difícil. Então, ele foi eliminado há algum tempo e não percebeu. Aí não teve o escândalo, não teve a tragédia. Então, tem que parar de ter medo dessas tragédias e estabelecer prioridade. Aqui o brasileiro é o campeonato. A gente tem dinheiro, tem investimento, onde vai fazer a diferença é no brasileiro. No mata-mata, você pode ser eliminado com um gol aleatório, aí o seu investimento vai todo para o espaço. Então, acho que o Flamengo tem que levar mais a sério o brasileiro nos próximos anos. E o Inter cresceu, o Inter tem tudo para chegar à Libertadores, na fase de grupos, né, que são os 4 primeiros garantidos, mas com as finais definidas aí, Atlético e Flamengo, e Atlético e Botafogo também, né? O Botafogo só vai confirmar hoje oficialmente. Vai abrir vaga para o 7º do brasileiro numa pré-Libertadores e provavelmente para o 5º numa fase de grupos, né? A única possibilidade disso não acontecer é se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e sair ali dos 6 primeiros. Mas vai ter uma vaga a mais, sim. Então, provavelmente, os 5 primeiros vão direto para a fase de grupos. Mas, por enquanto, essa é uma briga direta pelo que seria a última vaga na fase de grupos. É isso, né, Vamp? O Flamengo tem que tomar cuidado para ele não perder a vaga na Libertadores, hein? Porque o Flamengo não está garantido, como disse o Bruno, o Mauro também. O Flamengo está ali na 4ª posição, só que se o Inter ganha hoje, já passa o Flamengo. O Internacional já passa o Flamengo. O Flamengo tem, nesse momento, 54 pontos. Se o Inter vence o Flamengo hoje no Beira-Rio, o Inter vai para 55. Agora, tem aquela situação também de se o Botafogo vence a Libertadores, ele já abre uma vaga. O Atlético Mineiro não. O Atlético Mineiro não abre vaga nenhuma. Ele pode abrir se ganha a Copa do Brasil. Se ele ganha a Copa do Brasil. Mas se bem que ele não vai classificar pelo brasileiro também. Não vai. Então, o Botafogo pode abrir uma vaga, que aí classificam 5, né? Os 5 primeiros de forma direta. Só que o Flamengo, nesse momento, Mauro, se ficar poupando muito, Vamp, o Flamengo, ele pode perder a 4ª e ainda a 5ª posição. Porque o São Paulo está a 3 pontos do Flamengo. Eu critiquei muito o Mauro também, o Tite, quando ele desmerecia o Brasileirão. E como disse o Bruno, aí é o medo de ser eliminado na Libertadores, de ser eliminado na Copa do Brasil. E poupar no Brasileiro não fez ele deixar de passar vergonha na Libertadores. Como a gente já falou aqui várias vezes, a Libertadores do Flamengo foi um lixo. E é aí uma grande possibilidade do Flamengo viver um drama se não for campeão da Copa do Brasil, para classificar de forma direta para a Libertadores. Quantos classificam para vocês aí, hein? Para Libertadores. Tico, até a 6ª posição ali que está o São Paulo, eu acho que vai ficar ali, ó. Esses 6 primeiros estão aí, oscilando ali dentro. Eu acho que Bahia e Cruzeiro está muito distante, né? O Bahia perdeu do Vasco, olha lá. O Bahia hoje, o Flamengo tem 8 pontos, pô. O Bahia vai esperar abrir essa vaga 7ª para a Libertadores, que deve abrir. Bahia, Cruzeiro e Vasco está ali. Né? E o Atlético Mineiro fica de olho também, que se não ganhar a Libertadores nem ganhar a Copa do Brasil, ele fica de fora também, né? Sim. Atlético Mineiro. Mas assim, não é poupar. O Flamengo eu estava olhando hoje de manhã, são 10 desfalques. Contando com o Vina, contando com o Pedro e Luiz Araújo, né? E Cebolinha. São 10 desfalques. Então não é que tem que poupar, mas é ficar de olho, porque vai ficar os 6 ali. Eu acho que nem Bahia nem Cruzeiro chega em São Paulo, Inter e Flamengo.
Mas aí tem olha a classificação. tabela. Tá muito longe. Não. Sim, mas quantos vocês acham que vão para Libertadores direto? São os primeiros 5, né? Se o Botafogo ganhar a Libertadores. É muito provável que vão os 5 primeiros, independente da situação, porque assim, o Flamengo ele pode ganhar a Copa do Brasil e que ele fique em quinto, aí vai acabar sendo o quinto porque é ele. O Botafogo ganhar a Libertadores abre vaga. E mesmo se o Atlético ganhar a Copa do Brasil e perder a Libertadores, o Botafogo ganha, ele já abre uma vaga. Mas supondo que o Atlético ganhe as duas, esse era o exemplo que eu ia dar. O Atlético está fora dos 5 primeiros, mas se ele ganhar as duas, tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil, ele abre uma vaga direta no Brasileiro, porque a vaga da Copa do Brasil passa para o Brasileiro, porque o Atlético já teria a vaga como campeão da Libertadores. Então essa vaga da Copa do Brasil, ela abriria para o Brasileiro, para o 7º na pré e para o 5º já direto nos grupos. Então a chance dos 5 primeiros pelo menos estarem nos grupos é bem grande. E aí cabe a preocupação, Vamp, na sua opinião, do Flamengo, se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil ou não? Já está na Libertadores, pelo que você está vendo aí? Eu acho que já está na Libertadores, sim. Porque eu não acredito que Bahia e Cruzeiro passe o Flamengo na tabela. Muito longe. Mas o São Paulo pode passar, né? Mas fica ali os 6. Para mim é esses 6 aí, ó. Vai oscilar ali dentro, Inter, Flamengo, São Paulo. Depois de São Paulo para baixo, você está com a tabela aí, eu acho que se abrir vaga ali vai passar o Serra lá. Bahia tá 8 pontos, 8 Bahia. Né? 8, 46, não. 40, são 5, né? 5 pontos do São Paulo. 5 pontos, 2 jogos e o Cruzeiro tá mais ainda. Próxima rodada é Bahia, São Paulo e Salvador. Aí tem que... Mas do jeito que o Bahia tá jogando, tá danadinho também, viu? Antes da gente falar do Botafogo, né, que vai enfrentar o Peñarol hoje, clima muito hostil lá no Uruguai, o Felipe Luiz, né, ele saiu em defesa do Ayrton Lucas, tá? Ele deu uma declaração, ele disputou vaga com o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, ele até usou isso na declaração que ele deu, foi decisivo na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, que o Felipe Luiz estava muito mal no jogo. E o Ayrton Lucas entrou muito bem, sofreu a falta que gerou a expulsão do jogador do Atlético Paranaense e foi muito bem na partida. E o Felipe Luiz, ele questionou as vaias ao Ayrton Lucas, né? Ele pede para a torcida, é bom, né, ter essa personalidade do Felipe Luiz de fazer apelo para o torcedor, porque ele diz, se você vaiar, só vai piorar o rendimento do cara. E ele deixou clara a confiança dele no Ayrton Lucas. Vamos ver aí a declaração que deu o Felipe Luiz. E elogio o Ayrton hoje de novo. Para mim fez um grande jogo. Errou alguns passes, normal. Tomou algumas decisões erradas com a bola, normal. O que me incomoda um pouco é que nós temos um jogador que estava na seleção, que pode estar numa pré-lista. Não sei se está agora ou não estava, mas sei que foi convocado recentemente, até mesmo com o Dorival. Um jogador que tem um futuro tremendo e é um patrimônio do clube. E a gente mesmo, nós mesmos, da torcida, colocamos em xeque um patrimônio que está aqui, nosso. Um jogador que nos deu uma Libertadores, que nos ajudou a dar uma Libertadores, que ele foi crucial. Quando eu me machuquei, ele entrou e foi crucial naquela final. Então, assim, a única coisa é apoiem o Ayrton Lucas, porque ele é muito importante pra gente. E ele é um cara que, com a confiança da torcida, porque ele é muito bom, ele vai ser cada vez melhor, entendeu? E eu acho que quando ele erra e vem essa cobrança e se escuta esse barulhinho da torcida, isso incomoda qualquer um. Então, da minha parte, ele tem que estar totalmente tranquilo que e ele sabe disso, que eu adoro ele, adoro o futebol dele, confio muito nele, e ele vai errar e vai jogar mal como qualquer outro. Mas a única coisa que eu peço é que cuidemos dos nossos, dos que estão aqui. Depois, ano que vem, se eles não estiverem mais aqui, estiverem em outro lugar, aí podem vaiar e xingar à vontade. Mas enquanto eles estão aqui, eles são os nossos, vamos até a morte com eles. A gente precisa do Ayrton, precisamos do Wesley, do Varela, do Alexandro, do Vinha, de todos eles. Eu preciso deles. Sem eles, o que eu faço? Eu não posso mais jogar, infelizmente, né? Não posso. Então, se eu pudesse jogar, mas... Então, como eu não posso mais jogar, por favor, apoiem, porque hoje o Ayrton fez um grande jogo. Defensivamente, ele solucionou muitos problemas da defesa. No ataque, ele é muito perigoso.
ele cria dificuldade sempre pro lateral do adversário. É um cara que incansável, então fica aqui só meu recado aí para que a gente cuide do nosso patrimônio do clube. Olha aí, ó, é o Felipe Luiz saindo em defesa do Ayrton Lucas. Antes de falar aí sobre essa situação do Botafogo, os problemas lá de violência no Uruguai, o jogo, o Botafogo sendo aí o próximo adversário do Atlético Mineiro, teve razão, Mauro, na declaração do Felipe Luiz? E o que falar do começo dele? Já dá para falar um pouco do trabalho do Felipe Luiz agora? Isso aí é uma defesa do jogador, né? É natural. A torcida pega no pé do jogador, ele tenta evitar que isso continue acontecendo, né? Eu acho que o time ainda tem algumas questões que são antigas e que precisam ser resolvidas. Uma delas é das finalizações, né? É um time que ainda demora muito a finaliza muito pouco de média distância. No próprio gol do Juventude, o primeiro, no sábado passado, o Gerson estava dentro da área, frente a frente com o goleiro, ao invés de chutar para o gol, tentou passar a bola para o Gabriel. Aí o goleiro Gabriel interceptou o cruzamento, o passe. O goleiro sabe que o cara não vai chutar. O jogador do Flamengo não vai chutar. Aí tentou fazer um passe, meio com a bola cruzada, o cara saiu do gol, interceptou, iniciou o ataque. E aí a defesa super exposta, o gol do Gilberto, né? Arrancando pela direita ali, no lado ali, entre o Ayrton Lucas e o Léo Pereira não conseguiu acompanhar, ele fez o gol. Então acho que tem ainda alguns ajustes que ele vai precisar fazer, alguns defeitos crônicos como esses que eu citei, que ele vai ter que trabalhar com mais tempo, com mais calma. E aquela história também de que o time vai sempre pressionar alto, não é sempre que faz isso, não é todo dia que consegue fazer, nesse sábado até fez. Hoje, por exemplo, fora de casa contra o Inter, talvez não seja essa a melhor estratégia inicial, marcar a saída de bola do adversário tão fortemente, talvez. Mas acho que ele já mostrou em alguns jogos assim, uma diversidade na forma como o time se comporta, né? Contra o Bahia fora de casa, por exemplo, foi um time diferente desse time que ele prometeu, porque não tem como jogar sempre da mesma forma, a não ser que você tenha atingido um nível muito elevado, o Manchester City da vida, que joga do mesmo jeito em qualquer campo, contra qualquer adversário, até contra o Real Madrid, no Bernabéu, ele vai lá e se impõe. Mas isso é um trabalho muito amadurecido, tudo mais, e ele lida também com muitos desfalques, né? Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, né, a gente critiquei muito agora, e venho criticando muito a maneira como encarou a temporada, e essa questão do Tite que você falou, é bom sempre lembrar, não é só o Tite, é o Tite e a diretoria. O Tite pecou por baixar a cabeça para a diretoria. Ele tinha tamanho para chegar e falar, não, eu vou brigar pelo brasileiro. E ele abriu mão. Todos são responsáveis, todos, sem exceção. Os jogadores também, que não se mobilizam em certos jogos do Campeonato Brasileiro, como esses jogos de mata-mata. A mobilização é muito outra. E isso vai ser bem importante entre hoje e domingo. Vamos ver. É claro, o jogo de mata-mata tem um outro espírito, mas não significa se desmobilizar, como se viu, por exemplo, contra o São Paulo. Atuação, time desfalcado e uma atuação muito ruim. Aquela derrota ali foi o divisor de águas. Dali para frente o time desandou no Campeonato Brasileiro. Mas se for campeão da Copa do Brasil, com os desfalques que tem, vai ser uma proeza também, né? Porque, olha, na final, já não tem, primeiro jogo, não tem o Pulga, não tem o Bruno Henrique, né? Não tem o Vinha, não tem o Cebolinha, não tem o Luiz Araújo, não pode colocar nem o Carlinhos como opção, porque não pode jogar a Copa do Brasil, não tem o Pedro, tem mais gente, não tem o De La Cruz, eu estou esquecendo de alguém? Sei lá, talvez esteja esquecendo de alguém. No momento não tem nem o Davi Luiz, também está fora de combate, o Alexandre Domingo deve estar ok. Quer dizer, é um time inteiro praticamente fora, é muito jogador fora. E não tem o Gabriel, né? Mas o Gabriel não tem há 2 anos, né? Tem um outro jogador lá, aliás, não tem um Gabigol, tem o Gabriel. Que aí você, quando vê a escalação, fala, não, o Gabigol vai jogar. Não, quem joga é o Gabriel. Isso é uma diferença brutal, gente. Brutal. Você imagina se o Gabriel fosse Gabigol em alguns momentos. Não tem o Pedro, mas tem o Gabigol. Não tem. Então é um desfalque, entre aspas, também. Porque está lá, está na folha de pagamento, está lá fisicamente, mas o futebol desapareceu. Desapareceu por completo, praticamente.